Olá pessoal, vamos para a aula 310, segunda lei da termodinâmica e ciclo de Carnot. Bom, segunda lei da termodinâmica, vamos à aula então. O que é a segunda lei da termodinâmica importante? Olha só, é impossível uma máquina térmica operando em ciclos converter integralmente calor em trabalho. Tá? Integralmente, ou seja, todo o calor em trabalho. Primeiramente, o que é uma máquina térmica? Um exemplo mais antigo de máquina térmica é uma locomotiva. Vocês já viram em filmes que eles pegam um carvão, tá, e jogam dentro de uma caldeira? Aquela caldeira é para gerar calor. Aquele calor, ele aquece a água, aquela água vira vapor. E aquele vapor em alta pressão, ele mexe aquele sistema para frente e para trás e faz com que a locomotiva se locomova. Essa locomotiva aí, pessoal, que puxa vários vagões num trem, ela, nota isso, esse movimento é o trabalho. Então, o calor está sendo transformado em trabalho. Um exemplo mais atual seriam os motores de automóvel. Nós botamos combustível, gasolina, álcool, diesel, e essa queima faz com que os pistões subam e desçam. Calor da explosão. Lá dentro do motor tem uma explosão, tem velas, a vela ela sai faísca, e explode o combustível, fazendo com que o pistão expanda e realize trabalho. Nos motores dos carros, então, há uma transformação de calor em trabalho. Isso é uma máquina térmica. A segunda lei diz que é impossível pegar o calor da fonte quente, que eu vou chamar de Q1, sai calor da fonte quente, lá da queima. É impossível transformar integralmente em trabalho. Sempre haverá uma quantidade de calor rejeitada, jogada fora. Tá? Então, fonte quente é a quantidade de calor fornecida, tu fornece calor para a tua máquina. Aqui, trabalho é o que nós chamamos de útil. Por que útil? Que é o que tu quer. Tu utiliza o que? O trabalho. E Q2 é a quantidade de calor rejeitada, dissipada, jogada fora. Então, uma quantidade de calor rejeitada. Ah, mas eu não gostaria de rejeitar. Tu não gostaria, mas tu não consegue não rejeitar. Sempre haverá rejeição de calor. Por quê? É isso que diz a segunda lei da termodinâmica. Ah, mas não está errada. Não, não está errada. Essa lei aqui já foi testada e retestada e é uma lei muito bem concebida aqui na física, tá? Então nós temos uma fonte quente funcionando a uma determinada temperatura T1 e ela fornece calor. É claro que para o calor fluir daqui e para cá, essa fonte quente tem que estar uma temperatura, por isso quente, a uma maior que a fonte fria, tá? Então aqui, por exemplo, quando o motor do carro esquenta, ele está esquentando ao redor, esquenta o capô, esquenta ao redor do motor, aquele calor está sendo jogado fora, dissipado para o ambiente, isso é rejeitado. Então, é impossível. Por exemplo, vamos dizer que eu faço uma queima e obtenho 10 kJ da queima, 10 mil joules de calor. A segunda lei me diz, eu posso obter 10 mil joules de trabalho? Posso obter todo o calor que eu queimei, tudinho, 100% para cá? Não. Uma parte, vamos supor aqui, sei lá, aproveito, as máquinas térmicas elas têm um rendimento baixo, tá? Já vamos falar de rendimento. Vamos botar aqui que ela aproveitou 2 kJ dos 10. Então, certamente, o resto de energia não pode ser destruída nem criada, tu já sabe disso. Então, vamos jogar para fora 8 kJ. Ah, então eu posso dizer energeticamente que Q1 é igual ao trabalho mais o Q2? Sim, exatamente. Ou, de melhor forma, o trabalho, o quanto tu aproveita, é o quanto tu fornece, menos o quanto que tu joga fora. Q1 menos Q2, esse é o trabalho. Q1 menos Q2, tá certo? Então nós temos aí o trabalho de uma máquina térmica, a quantidade de calor fornecida no ciclo, tem momentos que entra calor e tem momentos que sai calor do ciclo.
tá? Então essa aqui é o Q1, quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. Uma grandeza importante aqui na segunda lei é justamente essa que eu tinha falado anteriormente, chamada rendimento. O rendimento, que geralmente a gente expressa por essa letra grega que parece um N, mas não é, isso aqui é o eta. A letra grega eta, ela me expressa o rendimento, quantos por cento eu aproveitei. O rendimento na física inteira, não só aqui, o rendimento é o quanto de útil sempre é útil pelo fornecido, sempre assim. É o quanto tu se utilizou de uma quantidade total fornecida. Notem que o que eu quero numa máquina térmica? O que nós queremos é o trabalho. É o trabalho. E o que é fornecido é o calor da fonte quente. Por isso o rendimento aqui na termodinâmica é trabalho, o rendimento da máquina térmica é trabalho por Q1. Q1 é a quantidade de calor da fonte quente. Ok? Notem que esse número jamais vai poder ser igual a esse. Ou seja, jamais eu consigo pegar 10 kJ de calor da fonte quente e transformar em 10 kJ, por exemplo, em trabalho. É impossível, porque a segunda lei me diz isso. Então, uma outra maneira de dizer a segunda lei da termodinâmica é dizer que é impossível o quê? É impossível uma máquina ter 100% de rendimento. Todas as máquinas térmicas têm que ter rendimento menor do que 100%, certo? Então, se fala assim, essa máquina teve 100%, está violando a segunda lei da termodinâmica, tá? Então nós temos aí a chamada máquina térmica. O que é a máquina térmica? Calor está sendo transformado em trabalho, ok? Agora, nós podemos ver também algo similar, só que o seguinte, o que nós temos? Se aparecer a seguinte proposição assim, ó, o calor flui sempre da fonte quente para a fonte fria, sempre do quente para o frio, o que tu responderia? Sempre o calor flui. Então isso aqui, o que é isso aqui? Máquina térmica, calor sendo transformado em trabalho, tá? Como lá no motor do carro, como na locomotiva. Aí a proposição, o calor sempre flui do quente para o frio, você põe um quente e um frio, o calor flui do quente para o frio? Essa proposição aí seria uma pegadinha, porque na verdade, assim ó, o calor flui sempre do quente para o frio? Não, não. Agora, o calor flui espontaneamente do quente para o frio? Sim, espontaneamente. Como assim? Não é sempre do quente para o frio? Eu posso ter um local que é quente, fonte quente, e eu posso ter a fonte fria, tá? A fonte fria. Tem como o calor fluir da fonte fria para a fonte quente? Tem. Tá brincando, Fabrício, não me fala. Tem. Tem como o calor fluir daqui? Tem, mas não é espontâneo. A energia térmica não flui espontaneamente do quente para o frio. Ela não vem daqui para cá. Eu tenho que forçar ela a fazer isso. Como é que eu faço isso, professor? Como é que eu faço o calor sair de Q2 e entrar em Q1? É um processo não espontâneo. Eu tenho que forçar, eu tenho que fornecer energia, fornecer trabalho para que aconteça isso. Onde é que acontece isso aqui? Isso aqui acontece numa máquina frigorífica. A máquina frigorífica é aquela máquina que faz o quê? Retira calor de onde está frio e põe para onde está quente. É um não espontâneo. Na tua geladeira, tu tens uma máquina frigorífica. A máquina frigorífica, o teu congelador seria isso aqui. Teu congelador, que é onde é retirado calor. Fonte fria, congelador.
Já viu que a parte de trás da geladeira tem o chamado radiador, ela é preta e tem umas gradezinhas para irradiar calor. A parte de trás da geladeira é o radiador e nós temos o fornecimento de trabalho. Isso aqui é o compressor. O compressor é o chamado que? O compressor é o chamado motor da tua geladeira. Nota que tu tem que gastar energia elétrica, tu faz um gasto energético para que aconteça o quê? Saia calor da fonte fria e vá para a fonte quente. Na geladeira a gente não chama de rendimento, a gente chama de eficiência. A eficiência. A eficiência é como se fosse um rendimento, só que daí da máquina frigorífica, a eficiência também é útil pelo fornecido. O que tu quer na geladeira? Tu quer esquentar o ambiente? Não. Tu não quer calor da fonte quente, não é isso que tu quer. Tu quer gastar energia no compressor? Não, não é isso que tu quer. Tu quer é retirar calor da fonte fria. Então o que tu quer útil é Q2. E o que tu fornece? Ah, tu fornece, o fornecido é o trabalho. Então, nota, o que eu faço na máquina térmica? Calor é transformado em trabalho. Fogo é transformado em movimento. Aqui, o que é feito na máquina frigorífica? O motor da geladeira funciona para retirar calor do frio para o quente. É um processo não espontâneo, porque espontaneamente sempre haverá fluxo de calor do quente para o frio. Na geladeira, na máquina frigorífica, é do frio para o quente, certo? Então, agora nós vamos ver a máquina de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo idealizado por Nicolas Leonard Sadi Carnot. O Carnot idealizou. Aí tu deve ficar pensando, ah, se é ideal, então o rendimento é de 100%. Não, calma lá. Não pode ter rendimento de 100%. Por que não pode ter? Senão ia violar a segunda lei da termodinâmica. Esse ciclo de Carnot é ideal porque o Carnot imaginou um ciclo em que não há variação de entropia do universo. O que é universo? O universo é o teu sistema termodinâmico, o teu gás e o meio ao redor. Isso é chamado universo. O que é entropia? Lá o pessoal da química já deve ter discutido contigo isso aí, né? Entropia é o grau de desordem de um sistema. Desordem do sistema. Quanto mais desordenado um sistema, maior a entropia. O que aqui a gente precisa saber para esse momento sobre entropia? Há processos que são irreversíveis. Nesses processos irreversíveis, nós teremos, anota aí, que a entropia aumenta. O grau de desordem do teu sistema aumenta. Por exemplo, pega uma folha de papel e queima. Esse processo é reversível, pegar uma folha de papel e queimar. Tu consegue pegar cinzas e o calor e a fumaça e voltar a ter papel? Não, né? Então o grau de desordem na queima de um papel aumenta, então a entropia aumenta. Agora, em processos que são reversíveis, nós temos que a entropia se mantém constante, tá? Ou seja, se não há variação de entropia, justamente é um processo, olha o que ele está pensando, ó. Ele estava pensando um processo em que a entropia é constante. Interessante ver, pessoal, que na natureza, em todos os processos, ou a entropia aumenta, ou a entropia pode ficar constante. A entropia, o grau de desordem, jamais diminui. Ou ela é constante, ou ela aumenta. E aqui a idealização de Carnot foi no sentido de criar um ciclo em que não há variação de entropia. E esse ciclo é um ciclo
que tem duas transformações isotérmicas, e duas adiabáticas. Lembra que a isotérmica é aquela em que a temperatura é constante? E tu lembra que a adiabática é aquela que não há troca de calor. Qual é o macete da adiabática? Ó, A sem diabo, fogo, calor, sem fogo. Macetezinho aí para lembrar. Então, sem trocas de calor na adiabática. Então tem duas isotérmicas e duas adiabáticas. Ele está me perguntando, professor, eu sempre confundo quando tem uma curva decrescente, eu não sei se é adiabática ou isotérmica, que parece, né? As duas são muito parecidas. Como é que tu tira essa dúvida? Pessoal, seguinte, ó, isotérmica, olha a malandragem aqui. Existem umas leis mais complicadas aí, tá? Pra gente provar isso, mas a gente vai usar de malandragem na hora da prova. Se eu pegar o produto PA, VA, estamos num gráfico PV, versus o produto PB-VB, lembra que quando é isotérmica, lá na Lei Geral dos Gases Ideais, quando é isotérmica, o que eu tenho? Eu tenho que o produto PA vezes VA é igual ao produto PB vezes VB. Então, olha só, eu tenho uma curva decrescente. Eu faço PA-VA, o produto da pressão vezes volume num ponto. Se der igual ao produto pressão vezes volume num outro ponto, qual é a conclusão? É porque a temperatura é constante, é isotérmica. Agora vai tentar fazer aqui, ó, PB-VB, PC-VC, produto pressão volume para adiabática. Não vai dar constante. Então quando eu tenho uma curva decrescente, eu só tenho na prática, duas opções. Ou é a isotérmica ou a adiabática, isso. Se for constante, o produto PV for constante, então nós temos isotérmica. Se não for, é adiabática, beleza? Tá aí então a dica para saber a diferença das curvas. Agora, pessoal, olhem só. Eu tenho duas isotérmicas intercaladas com duas adiabáticas. Há momentos, ó, que entra calor. Como é que eu tenho uma expansão sem mudar a energia interna? Sem mudar a temperatura. Eu tenho que colocar calor. Lembra que isotérmica tem troca de calor. A troca de calor é igual a trabalho. Tá vendo que o trabalho é positivo? Então calor é positivo, tem que entrar calor. Agora aqui, compressão, trabalho negativo, o calor tem que ser negativo. Tem que sair calor. Como é que eu sei que aqui é o Q1 e aqui é o Q2? Bom, porque aqui, nessa etapa, não tem calor, a adiabática, e nessa etapa não tem calor, a adiabática. Então tá aqui, ó, tem só um momento que entra calor da fonte quente e só um momento que sai calor. Então esse ciclo é chamado de ciclo de Carnot. Qual a importância desse ciclo de Carnot? Se ele é ideal, ele não é 100%? Não é 100%. O ciclo de Carnot me dá o máximo de rendimento. Máximo de rendimento, mas nunca 100%. Existe uma máquina ideal, que é a máquina de Carnot, funcionando entre duas temperaturas, entre a temperatura T1 da isoterma T1, quente, fonte quente, e T2 da isoterma T2, que é a fonte fria. Nós vimos que o rendimento de uma máquina qualquer é o quê? É o calor da fonte... trabalho sobre calor, tá? Porque é o útil trabalho sobre calor da fonte quente. Só que é o seguinte, eu vi que trabalho também, há pouquinho, era o quê? Era o calor 1 menos o calor 2 sobre Q1. Tá vendo? Era Q1 menos Q2, era o trabalho. Q1 dividido por Q1 dá quanto? Dá 1 menos Q2 dividido por Q1. Então aqui, ó, nós temos uma expressão, pessoal, que vale para qualquer máquina, ok? Qualquer máquina. Agora, tem uma expressão que eu não vou demonstrar aqui, que nós precisaríamos entender de entropia, que é o seguinte, que para a máquina de Carnot, nós podemos trocar Q2 e Q1 pelas temperaturas
absolutas. Então, a máquina de Carnot ideal terá um rendimento dado por 1 menos T2 por T1. Já te explico o seguinte, olha só, já te explico. Eu tenho uma máquina térmica. Essa máquina térmica, a fonte quente é de 500 Kelvin, pessoal, sempre em Kelvin. E a fonte fria é 250 Kelvin. Aí eu te pergunto, olha só, será que essa máquina funcionando entre 500 e 250 Kelvin poderia ter um rendimento de 70%? Aí tu me diz, ora, ela não pode ter 100%, então 70% ela pode. Aí eu vou te dizer, olha aqui essa máquina de Carnot, funcionando entre 500 e 250. Se a máquina de Carnot, por exemplo, a ideal, a melhor de todas as máquinas possíveis funcionando entre 500 e 250, entre 500 e 250, terá, olha quanto, T2 por T1, temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. E aí a máquina de Carnot, olha aqui, a máquina de Carnot, a ideal, a melhor de todas construídas, entre essas duas temperaturas teria quanto? 250 sobre 500, Kelvin, 1 Kelvin. Aí dá quanto isso aqui? Isso aqui dá 1 meio, 25 por 50 dá 1 meio. Então isso aqui dá 1 menos 1 meio. Bom, se a máquina de Carnot tem 50%, eu pergunto, nenhuma máquina pode ter rendimento de 100%. Mas nenhuma máquina real pode ter rendimento maior que a ideal, que é de Carnot. Então essa que eu falei, pode uma máquina funcionando entre 500 de quente e 250 de fria funcionar com 70%? Se tu olhasse só para a segunda lei, tu diria sim, é possível. Porque não é 100%, tem que ser menor, mas eu diria que é possível. Mas entre 500 e 250, a ideal funciona com 50%. Então a tua de 70 pode funcionar? Não, ela violaria também a segunda lei da termodinâmica. Então todas as máquinas reais, isso aqui é uma máquina real, qualquer máquina pode usar essa. Essa de baixo só Carnot, então essa aqui só Carnot é que eu posso usar essa expressão. Essa, qualquer máquina. Então qualquer máquina real terá um rendimento menor que a máquina de Carnot. Então tu tem que saber que nenhuma máquina tem rendimento de 100%. E nenhuma máquina real terá rendimento maior que uma máquina de Carnot. Tá? Então tem que passar por dois filtros. Não pode ser 100% e não pode ser maior que a máquina de Carnot. Tá bom, pessoal? Então assim, está encerrada a aula.